Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Olá, Hoje a gente vai mergulhar, assim, em alguns trechos de um livro que já tem um título bastante direto. Mentiram e muito pra mim, do Flávio Quintela. é um título que chama atenção, sem dúvida. E é importante dizer que essa nossa conversa faz parte daquela série especial Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, do Dr. Dário Santucci. Isso, inspirada pelo Dr. Dário. Bom, o livro, como o nome já entrega, né, traz a visão do autor sobre o que ele entende como mentiras fundamentais que circulam na sociedade brasileira. Principalmente, assim, na política, na cultura, na educação. Basicamente em áreas bem centrais, né? Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é tentar entender os argumentos do Quintela, sabe? Pegar quais são essas tais mentiras que ele busca desmascarar, pelo menos nos trechos que a gente analisou, e, claro, dar uma olhada nessa visão crítica que ele tem do Brasil contemporâneo. Ele tem uma postura bem assertiva no texto. Tem sim. O tom é firme. Ok, então, vamos desempacotar isso aí. Vamos lá. O ponto de partida do Quintela parece ser uma insatisfação bem pessoal com certas narrativas que ele vê como dominantes e, para ele, falsas, né? O livro se coloca quase como um desafio a ideias que muita gente nem questiona mais. E ele começa com uma história pessoal, né? Da escola. Sim, ele conta da quinta série de uma professora Clarice, que ele descreve como baixinha e vermelha. Ela teria introduzido o conceito de mais-valia. E para ele essa foi a primeira mentira que ele encontrou formalmente, digamos assim. Ele diz que é um conceito marxista, né? Isso. Que ensinaria aquela ideia de que a riqueza é tipo um jogo de soma zero, para um ganhar mais, o outro tem que necessariamente perder. E ele ainda menciona que isso já teria sido refutado por economistas como o Baumeister. Ele traz essa referência. E o fascinante aqui, eu acho, é como ele posiciona essa experiência. Ele chama a mais-valia de lenda. Para ele, essa ideia, ensinada tão cedo... Na quinta série, né? Exato. Ela acaba reprimindo a ambição, sabe? Demonizando a ideia de riqueza, de empreender. Ele contrapõe isso com a dinâmica dos mercados, especialmente os mais modernos, tipo Google, Facebook. Que criam riqueza na visão dele. Isso. Que criam valor, não só a transferem de um para o outro. Então, para Quintela, desconstruir essa lenda inicial é chave para entender todo o resto do argumento dele no livro. Faz sentido a lógica dele. E logo na sequência, ele já parte para outra que ele considera ainda pior, a mentira mais voraz. Ah, sim. A ideia de que a verdade não existe. Aquele papo de tudo é relativo, né? O que é verdade para você pode não ser para mim. Ele critica isso, diz que é autocontraditório, cita até o Camus para reforçar. Pois é. E isso levanta uma questão bem importante na análise dele, que é sobre a relação entre linguagem, verdade e a própria sociedade. Quintela argumenta que a gente precisa de significados compartilhados. Ele dá o exemplo da cadeira, né? Sim, um exemplo simples. Para que a comunicação funcione, para que a gente consiga aprender a realidade de forma minimamente comum. O relativismo, na visão dele, corrói essa base. E ele vai além, né? Ele conecta isso com algo maior. Sim, ele vincula o relativismo a um ataque ao que ele considera os pilares da civilização ocidental, que para ele é a herança judaico-cristã. Ele atribui as liberdades modernas a essa herança. Entendi. Então, na lógica dele, o relativismo abre caminho para desmontar valores tradicionais. Ele até cita um exemplo de um projeto de lei que, segundo ele, buscaria eliminar os termos pai e mãe da legislação. Ou seja, não é só uma discussão filosófica abstrata para ele. Tem consequências práticas. Exatamente, consequências culturais e políticas diretas, segundo o autor. E falando em política, ele não poupa críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Ele usa a expressão engodo eleitoral para falar da festa da democracia. É uma crítica forte. Os pontos dele são o voto obrigatório, que ele acha uma coerção. Obrigados a comparecer, ele diz. Legislativo que é confuso mesmo, né? Ele até lembra o caso do Tiririca como exemplo do tal puxador de votos. Que distorce a representação na visão dele. E, por fim, ele questiona a segurança e a auditabilidade das urnas eletrônicas.
Ele compara com modelos de outros países que imprimem um comprovante físico, né? Sim, ele defende esse modelo com registro impresso. A análise dele aqui sugere que todos esses fatores juntos tornam a expressão festa da democracia meio irônica, para dizer o mínimo. Enganosa na palavra dele. Isso. Para Quintela, o sistema do jeito que tá, mais dificulta do que facilita a expressão democrática genuína. É mais uma camada na visão dele daquelas mentiras que escondem a realidade. Ele até cita Abraham Lincoln. Aquela frase famosa, né? Sobre enganar alguns por todo tempo, todos por algum tempo. Mas não todos, o tempo todo. É um recado ali. E essa crítica política fica ainda mais ideológica quando ele discute a ideia de que não existe mais direita ou esquerda. Ah, essa clássica. Quintela afirma que essa ideia, na verdade, serve aos interesses da esquerda. Ele até cita uma pesquisa da Datafolha, de 2013, diz que, mesmo sendo tendenciosa na opinião dele, ela já indicava que a maioria dos brasileiros se identificava mais com valores de direita. E aí ele tenta definir os termos, né? Para ele, como fica. Ele coloca assim: esquerda seria o revolucionário, que busca a ruptura, está focado no futuro idealizado, e a direita seria o conservador, que busca mudanças graduais, com um olho na história, nas tradições. Ele até lembra a origem dos termos lá na Revolução Francesa. E ele aprofunda essas caracterizações, né? A esquerda que ele critica seria a favor de um Estado maior, mais intervencionista e com uma visão meio otimista da natureza humana, né? A tal humanidade autorredimível. Creve defenderia um Estado menor, livre mercado e teria uma visão mais realista, talvez cética, da natureza humana. Não redimível, ele usa. O ponto central para ele é que, se você apaga essa distinção ideológica, Sobra o quê? sobra só a política do toma lá da cá, o clientelismo puro, o escambo, como ele disse, sem uma base de ideias de visão de mundo. Ele cita o Olavo de Carvalho nesse ponto, dizendo que a diferença real está nos problemas que cada lado enxerga. E a consequência disso para o Quintela é que o sistema político acaba não representando o que ele vê como sentimento majoritariamente conservador da população. Exatamente, leva a um descompasso. E falando nesse espectro político, ele entra numa das afirmações mais controversas do livro, talvez. A ideia de que o PSDB é um partido de direita seria uma mentira. Essa gera discussão. Como ele justifica isso? Ele faz um percurso histórico. Lembra da eleição de 89, da aliança Lula-PT com Covas-PSDB contra o Collor? Depois ele menciona o Foro de São Paulo, criado em 90. Que reunia partidos de esquerda da América Latina. Isso, com o objetivo, segundo Quintela, de implantar governos socialistas. O PT era membro fundador, o PSDB não. Aí vem o Plano Real, que impulsionou o FHC, do PSDB, e criou aquela polarização forte, PT versus PSDB. E as medidas econômicas do FHC mais liberais. Exato. Fizeram o PSDB ser percebido como direita, pela população como a única alternativa viável ao PT por muito tempo. Mas para Quintela, isso é uma ilusão. Ele chama isso de deslocamento de espectro, né? Explica um pouco melhor essa teoria dele. A ideia é que, na ausência de partidos grandes e relevantes que ele consideraria genuinamente de direita, liberal-conservadora, o PSDB, que para ele é de centro-esquerda. Uma social-democracia, talvez? Isso, ele classifica como centro-esquerda, tipo um socialismo mais moderado, fabiano, acaba ocupando esse espaço vazio da direita no debate público. Simplesmente por ser o principal opositor do PT, que ele vê como esquerda marxista e ligada ao foro. Então é uma questão de referência, de contraste. Exato. Em relação ao PT, o PSDB parece de direita. Ele até especula sobre uma estratégia do Foro de São Paulo de, no futuro, promover uma polarização entre PT e PSB, e ele cita o Eduardo Campos na época, porque ambos eram membros do Foro. Assim, não importaria quem ganhasse. O poder continuaria dentro da esfera ideológica do foro. É uma teoria da conspiração bem elaborada, né? Ele apresenta como análise estratégica e chega a mostrar um gráfico do espectro político de 2014, onde ele posiciona vários partidos como o PCO, PSTU, PCdoB, PT, PSB na esquerda, o PSDB no centro-esquerda e nenhum partido relevante listado na direita. Deixa um vazio ali. Interessante essa conexão com o quadro maior da análise dele sobre manobras políticas. Sim, tudo se conecta na visão dele. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda na questão ideológica, ele fala sobre a maldade da direita. O que ele quer dizer com isso?
Bom, ele argumenta que a esquerda costuma votolar à direita com termos muito negativos, né? Fascista, racista, homofóbico, etc. E que isso seria uma tática retórica, muitas vezes usada quando faltam argumentos. Ele até cita aquela frase atribuída a Churchill: o fascista do futuro chamar-se-á antifascista. E qual o contra-argumento dele? A contraposição dele é que as liberdades modernas que a gente valoriza teriam vindo justamente da herança judaico-cristã, que ele associa à preservação feita pela direita conservadora ao longo da história. Ele cita Atenas, Roma, a influência do cristianismo na ideia de liberdade individual. Agostinho, Tomás de Aquino. Isso, e até a criação de hospitais e universidades pela igreja. Ele aponta os Estados Unidos como exemplo de nação fundada sobre esses princípios de direita e judaico-cristãos, citando a Declaração de Independência. E ele contrasta isso com a esquerda. Sim, ele faz um contraste direto, associa a esquerda a um histórico de violência e assassinatos em massa, citando a Revolução Francesa, os bolcheviques, Mao, Stalin. Ele menciona números de mais de 100 milhões de mortos pelo comunismo só no século XX. Nossa! O ponto central dele aqui é inverter a narrativa. Ele diz que a evidência histórica ligaria a violência e a opressão muito mais às revoluções de esquerda do que à direita, apesar da propaganda dizer o contrário. É uma inversão completa da culpa na visão dele. E essa linha de reinterpretar a história continua forte quando ele afirma que o nazismo é de extrema direita, é outra mentira. Essa é bem contra o senso comum para muita gente. Sim, essa é uma das afirmações mais polêmicas dele. Ele baseia isso em alguns pontos. Cita um discurso do próprio Hitler de 1927, onde Hitler teria se declarado socialista e inimigo do sistema capitalista. Além do discurso, ele aponta algo no programa do partido. Sim, ele destaca elementos do programa de 25 pontos do Partido Nazista que ele considera típicos da esquerda. Nacionalização de empresas, ponto 13. Participação nos lucros para trabalhadores, ponto 14. Expansão de programas estatais de bem-estar, ponto 15. Um poder estatal forte e centralizado, ponto 25. Entendi. Ele menciona também outras características que ele associa à esquerda, como a economia dirigida pelo Estado, mesmo que com propriedade privada nominal, o coletivismo sobre o individualismo e até um foco nos direitos dos animais que ele contrasta com o desprezo pela vida humana. Cita Düring sobre isso. E a conclusão dele qual é? A conclusão dele é que o nazismo, por ter esses princípios centrais, anticapitalismo, controle estatal, coletivismo, estaria ideologicamente muito mais próximo da esquerda do que da direita, que ele define por liberalismo, livre mercado, governo limitado. Portanto, atribuir às atrocidades nazistas mais de 20 milhões de mortos na conta dele, à direita seria historicamente incorreto. E ele soma esses mortos à conta da esquerda. Exato. Na contabilidade dele, isso reforça o argumento sobre a violência inerente às ideologias que ele classifica como de esquerda. Ele até cita Hitler sobre a grande mentira. É uma reclassificação bem radical mesmo. E ainda falando sobre esquerda, ele também desafia a ideia de que nem toda a esquerda quer o comunismo. Como ele lida com os socialistas mais moderados, a famosa esquerda caviar, como ele mesmo chama? Ele reconhece, sim, que muitos esquerdistas hoje se distanciam publicamente do termo comunismo. Alguns até o condenam. Mas ele argumenta citando desde Marx e Lenin até documentos mais recentes de partidos como o PCdoB. Ele cita Lenin dizendo: o objetivo do socialismo é o comunismo. Exatamente. Ele argumenta que, na teoria marxista original e na visão estratégica de muitos partidos comunistas, o socialismo não é um fim em si, mas sim uma etapa necessária de transição para se chegar ao comunismo. Então essa dissociação que alguns fazem seria uma tática? Para Quintela, sim. Ele descreve o que ele chama de uma cebola de mentiras para proteger a ideologia. Cebola de mentiras? Como assim? Ele diz que tem camadas. A camada mais externa seria a esquerda caviar, termo que ele acredita ao Rodrigo Constantino, que nega a ligação com o comunismo, condena os regimes totalitários e vive um estilo de vida capitalista. Ok. Uma camada mais para dentro seria a esquerda cínica,
que admite que os regimes existentes foram ruins, mas argumenta que aquilo não era o verdadeiro socialismo ou comunismo, que a teoria nunca foi aplicada corretamente. Ah, o argumento do nunca foi tentado de verdade. Esse mesmo. E no centro da cebola estariam os comunistas de carteirinha, que admiram abertamente o comunismo, justificam a violência revolucionária e os regimes passados. Quintela vê isso como um mecanismo de defesa em camadas para desviar das críticas e manter o apelo da ideologia, apesar dos fracassos históricos. E essa defesa é específica da esquerda cínica de que o comunismo ainda não existiu na Terra, como ele rebate isso? Ele rejeita isso de forma bem veemente. Ele lista os países que ele considera exemplos históricos de aplicação da teoria marxista: Rússia, China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, Laos. E reitera os números de mortos que ele associa a esses regimes. Sim, ele soma tudo, incluindo o nazismo na conta dele, chegando a 120 milhões de mortos atribuídos a ideologias de esquerda. Ele acha esse argumento de que não era o comunismo de verdade uma forma perigosa de relativizar as tragédias. É quase como dizer: ops, foi mal pelos 120 milhões de mortos, mas a ideia é boa, quem topa tentar de novo? Ele usa a Venezuela como exemplo atual. Usa como um exemplo contemporâneo do sofrimento que ele atribui a um governo de inspiração marxista. Para ele, a conclusão é clara: as tentativas de implementar a utopia marxista levam, inevitavelmente, ao que ele chama de inferno na Terra e a perda de liberdade. Ele até cita Lenin de novo no início do capítulo sobre mentiras repetidas. Mudando um pouco da teoria pura para a prática social, ele também questiona a ideia de que o esquerdista se preocupa com os pobres. Ele usa uma analogia interessante ali, da medalha de humildade. Sim, essa analogia é curiosa. A ideia dele é que essa preocupação ostensiva com os oprimidos seria, na verdade, uma forma sutil de discriminação. Discriminação? Como assim? Ele argumenta que políticas identitárias e assistencialistas, como cotas raciais, cotas de gênero, leis específicas para certos grupos, ou mesmo programas de transferência de renda, partiriam de uma premissa implícita de que aquele grupo é inferior ou incapaz. Que precisam de tutela, digamos. Exato. Racista via cotas, sexista via cotas, homofóbica via leis especiais, elitista via assistencialismo que pressupõe incapacidade. Ele até usa indiofóbico para criticar o isolamento de comunidades indígenas. Ele vê isso como uma tática de dividir para conquistar, fragmentando a sociedade em grupos identitários em vez de promover a unidade nacional. E ele contrapõe isso com a caridade privada. Sim, ele contrasta o assistencialismo estatal, bolsas, que ele vê como ineficiente, gerador de dependência e até explorador, porque o Estado consome recursos na intermediação e os impostos pesam mais sobre os pobres, com a caridade privada, citando o exemplo do Bill Gates. Para ele, a caridade genuína gera riqueza e ajuda real, enquanto o Estado se beneficiaria da manutenção da pobreza para fins políticos. Entendi. Essa crítica ao assistencialismo estatal volta com força total quando ele analisa o Bolsa Família, que ele chama de mentira tripla. Quais são as 3 mentiras que ele aponta aí? Bom, a primeira mentira, segundo ele, é dizer que o Bolsa Família foi criado pelo PT. Ele argumenta que é apenas uma continuação e piorada do Bolsa Escola do governo FHC, porque teria removido o foco e a fiscalização da frequência escolar. Ok, a origem. Qual a segunda? A segunda é questionar se o programa é realmente bom. Ele argumenta que não, porque promoveria a dependência, seria usado para populismo e compra de votos, e passaria uma mensagem injusta de você merece ajuda simplesmente porque é pobre sem contrapartida de esforço. Ele cita o aumento enorme no número de beneficiários, de 3 para 14 milhões na época, como evidência de que o programa não estaria tirando as pessoas da miséria de forma sustentável. E menciona a concentração de votos no PT entre os beneficiários. Sim, e até uma frase antiga do Lula sobre isso ser moeda de troca eleitoral. A terceira mentira seria a afirmação de que o programa efetivamente tira pessoas da miséria. Ele chama isso de matemática. Exato. Ele diz que é manipulação estatística,
porque bastaria elevar a renda da pessoa um pouquinho acima da linha oficial de pobreza, que era baixíssima, R$ 70 por mês em 2013, para ela sair da estatística, mas sem mudar de vida de fato. Ele também menciona problemas de fraude e a falta de critérios claros de saída do programa. Então a visão geral dele é bem negativa. Sim, ele vê o Bolsa Família e programas similares como ferramentas de um assistencialismo irresponsável, que cria dependência, dificulta a autonomia, sobrecarrega a economia e serve principalmente aos objetivos eleitorais do partido no poder na época. Entendi. Outra ideia comum que ele ataca é a de que bandido é vítima da sociedade. Ele conecta isso a qual filósofo? Ele liga diretamente a Jean-Jacques Rousseau e a ideia do bom selvagem, aquele que nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. E qual a crítica dele a essa visão? A crítica de Quintela é que essa filosofia nega as falhas inerentes à natureza humana, tira a responsabilidade individual, se a culpa é sempre da sociedade corruptora, então não há necessidade de autoexame, de busca por virtude. Pior, justificaria atos criminosos como uma forma de revolta legítima contra essa sociedade opressora. E ele vê consequências disso no Brasil. Sim, ele conecta essa filosofia a leis penais que ele considera muito brandas, a um ativismo que defenderia mais os direitos dos criminosos do que das vítimas e a uma sensação geral de impunidade que ele percebia no país, contribuindo para as altas taxas de criminalidade. E tem mais uma conexão ideológica que ele considera uma mentira. A frase, sou um cristão socialista. Porque ele vê isso como uma contradição insolúvel. Para Quintela, a incompatibilidade é total e fundamental. De um lado, você tem Marx, que via a religião como o ópio do povo, um instrumento de alienação. Do outro, a doutrina cristã, que parte da ideia da corrupção humana, pecado original e da necessidade de salvação divina. São visões de mundo opostas sobre a natureza humana e a solução para seus problemas. Exatamente. Ele diz que nem o diabo acredita na possibilidade de conciliar as duas coisas. Ele aponta a teologia da libertação, com figuras como Leonardo Boff, como o principal veículo que tentou introduzir o marxismo na Igreja Católica na América Latina e critica a influência dessa corrente na CNBB no Brasil, embora ressalte que a CNBB não é a voz oficial da Igreja. E ele cita Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. Sim, para reforçar a ideia de que a base moral judaico-cristã é essencial. O argumento dele é que o esquerdismo, especialmente o marxismo, exige a substituição de Deus pelo partido ou pelo Estado como a fonte última de verdade e salvação. Ele cita Antônio Gramsci sobre a importância estratégica de controlar as igrejas, junto com as escolas e a mídia, para realizar a revolução cultural. Ele também menciona umas metas de um livro. The Naked Communist, de Cleon Skousen. Ele lista algumas metas que ele considera relevantes: controlar escolas, infiltrar imprensa, quebrar padrões morais, promover promiscuidade, infiltrar igrejas e substituir a religião revelada por uma religião social, desacreditar a Bíblia, desacreditar a família. Nossa, é uma lista e tanto. Sim, a conclusão de Quintela é dura. Um cristão socialista ou é desonesto sabendo da incompatibilidade, ou é um ignorante idiota útil que está ajudando a destruir a própria fé sem perceber. Quando ele critica a educação e a mídia no Brasil. Ele afirma, por exemplo, que a ideia de que a mídia direitista é outra mentira. Isso parece contraintuitivo para muita gente também. Parece, né? Mas ele tem uma explicação para isso. Ele argumenta que no período pós-64, durante o regime militar, houve uma estratégia que ele atribui ao general Gobere do Couto e Silva de usar a cultura como uma válvula de escape da panela de pressão. Como assim? A ideia seria permitir que intelectuais de esquerda, desde que não fossem da luta armada, ocupassem espaços nas universidades, na imprensa, nas artes, como forma de aliviar a tensão política. Só que, na visão de Quintela, essa estratégia foi um desastre. Porque deu o controle desses setores para a esquerda. Exatamente. Ele argumenta que isso permitiu a tal revolução cultural grancista. Ele descreve uma mudança gradual. Uma mídia mais equilibrada antes dos anos 60 teria sido tomada aos poucos por esquerdistas formados nas faculdades de jornalismo, que também foram sendo dominadas, que ocuparam redações, sindicatos,
e que jornalistas de direita ou mais intelectualmente honestos, na visão dele, teriam sido expurgados ou marginalizados. Criando um monopólio de pensamento de esquerda na grande mídia. Um monopólio dividido, como ele chama, porque existem diferentes grupos de mídia, mas todos alinhados, segundo ele, a uma visão de mundo esquerdista. Ele cita Milor Fernandes: imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, sugerindo que a mídia brasileira da época não fazia oposição real ao status quo cultural de esquerda. E como ele explica a crítica que a própria esquerda faz à mídia chamando de PIG, Partido da Imprensa Golpista? Era de esquerda, por não ser radical o suficiente, ajudaria a reforçar a falsa impressão de que essa mídia é, na verdade, de direita. É uma forma de deslegitimar qualquer crítica que a mídia possa fazer, mesmo que tímida, e ao mesmo tempo esconder o domínio que ele acredita que a esquerda já tem. Ele conecta isso ao objetivo final que ele atribui à esquerda: a aniquilação total de ideias opostas, citando a falta de imprensa livre em países comunistas e propostas do governo PT da época para regular a mídia e a internet. E na educação a crítica segue uma linha parecida. Ele foca muito em Paulo Freire, né? Muito. Ele volta à estratégia gramucista de revolução cultural pela educação. Quintela afirma que os revolucionários tomaram conta do sistema educacional brasileiro depois de 64. Como evidência do fracasso dessa abordagem, ele aponta o desempenho consistentemente ruim do Brasil em rankings internacionais de educação, como o UF e o PISA. E mesmo assim, Paulo Freire foi nomeado patrono da educação brasileira. O que Quintela considera um absurdo completo. Ele faz críticas muito duras a Freire, acusa-o de ter plagiado o método de alfabetização de um missionário americano, Charles Laubach, mas com uma diferença crucial: teria substituído os valores cristãos e cívicos do método original por conteúdo marxista de luta de classes. Então a crítica não é só o método, mas ao conteúdo ideológico. E de transmitir conhecimento, o objetivo se torna a doutrinação política, a conscientização para a luta de classes. O resultado, para Quintela, seria a formação de gerações de pseudo-intelectuais gramscistas e o declínio geral da qualidade da educação no país. E essa crítica à educação se conecta com o que ele fala sobre o culto ao diploma no Brasil? Totalmente. Ele vê uma cultura no Brasil que valoriza excessivamente o diploma universitário, quase como um fim em si mesmo. E ele conecta isso à tomada das universidades pela esquerda, especialmente nas áreas de humanidades. Ele chega a dizer que agências de fomento como CNPq e CAPES retalhariam pesquisadores de direita. Sim, ele faz essa alegação e diz também que a plataforma Lattes, que é o currículo padrão dos acadêmicos, supostamente excluiria ou dificultaria o registro de publicações em periódicos considerados de direita. Ele cita Paul Valéry: o diploma é o inimigo mortal da cultura. Forte essa citação. Pois é, o argumento de Quintela é que as universidades teriam se tornado, em grande parte, câmaras de eco do pensamento de esquerda, perdendo sua função primordial de produzir conhecimento diverso e crítico. Com isso, o diploma em si perderia valor real de conhecimento, mas manteria seu status social. E para que serviria esse status, então? Seria usado por especialistas que ele chama de posers, para dar uma aura de autoridade às suas opiniões, mesmo que baseadas em teorias falhas, e para desviar de desafios intelectuais reais. Ele usa a própria experiência na Unicamp, comparando a área de engenharia com a de humanas, para ilustrar seu ponto. No fim, esse sistema produziria pseudo-intelectuais que espalhariam essas ideias que ele considera mentirosas pela sociedade. Voltando um pouco à questão histórica e social, ele também critica muito o conceito de dívida histórica, focando bastante no exemplo da escravidão. Sim, ele usa uma analogia. Seria como alguém hoje ser processado para pagar a dívida de um ancestral distante com quem nem tem relação direta. Ele acha a ideia de culpa histórica coletiva ilógica e profundamente injusta, porque viola o princípio da responsabilidade individual. E no caso específico da escravidão no Brasil? Ele argumenta que a esquerda usa a narrativa da dívida histórica pela escravidão como mais uma ferramenta para dividir a sociedade. Dividir para conquistar, colocando negros contra brancos. Ele cita Diderot sobre como engolimos fácil a mentira que nos agrada
e bebemos a conta-gotas a verdade amarga. E ele apresenta uma contranarrativa a essa ficção, como ele chama? Apresenta. Ele tenta complexificar a história. Destaca o comércio de escravos árabe e muçulmano, que teria sido anterior e maior que o europeu, a escravidão interna na África, praticada pelos próprios africanos, a existência de proprietários de escravos negros no Brasil, cita Anthony Johnson nos Estados Unidos e Zumbi dos Palmares no Brasil, o protagonismo de brancos nos movimentos abolicionistas e argumenta que a porcentagem de brancos que efetivamente possuíam escravos era relativamente baixa, enquanto havia negros livres que também possuíam escravos. Qual o objetivo dele ao trazer esses pontos? O objetivo é desconstruir o que ele vê como uma narrativa simplista e maniqueísta. Ele argumenta que esse conceito de dívida histórica vitimiza certos grupos, fomenta ressentimento e autopiedade e impede o progresso real, que viria do empoderamento individual e não da culpa coletiva. Entendi. Já perto do final do livro, ele dedica um capítulo inteiro a criticar o Bolsa Família de novo, mas agora chamando de mentira tripla. A gente já falou um pouco disso, mas vamos recapitular as 3 mentiras que ele aponta ali. Claro. A primeira, como a gente disse, é contestar a autoria do PT, dizendo que é uma cópia piorada do Bolsa Escola do FHC. Certo. A segunda é questionar se o programa é bom em si. Ele argumenta que não, que promove dependência, populismo, compra de votos e é injusto na sua concepção. Você merece porque é pobre. Ele reforça o ponto do aumento do número de beneficiários e da alta dependência em alguns estados, cita a Bahia com 13% da população na época, como sinais de que o programa não estava de fato emancipando as pessoas, e menciona a maior aprovação do PT entre os beneficiários. E a terceira mentira? É a afirmação de que o programa efetivamente tira pessoas da miséria. Ele reitera a crítica da matemática, da manipulação estatística por causa da linha de pobreza arbitrária e muito baixa, e acrescenta a questão das fraudes e da falta de critérios claros de saída, o que perpetuaria a dependência. Então a crítica é bem abrangente. Sim, ele sintetiza ali a visão dele de que o Bolsa Família e programas sociais semelhantes da época eram, na verdade, ferramentas de um assistencialismo irresponsável que criava dependência, dificultava a autossuficiência, sobrecarregava quem produz e servia, acima de tudo, aos objetivos eleitorais do governo. E quase no finalzinho ele critica até uma frase que parece super inofensiva. Deus é brasileiro. Por que ele considera isso uma mentira prejudicial? Parece inofensivo, né? Mas ele argumenta que essa crença, embora pareça positiva, na verdade fomenta a complacência, a ideia de que, por termos um país abençoado por natureza, as coisas vão dar certo de qualquer jeito, sem precisar de muito esforço, de estudo, de desenvolvimento de caráter. Ele contrasta a abundância tropical com as dificuldades de outros lugares. Exato. Ele sugere que a abundância leva à preguiça, ócio, talvez, enquanto as dificuldades forjam grandes civilizações que precisam lutar para sobreviver e prosperar. Ele cita até Tom Jobim, que está na abertura do capítulo. O Brasil é uma merda, mas é bom. E como essa mentalidade se conecta com a política e a sociedade, na visão dele? Ele acha que o famoso jeitinho brasileiro e essa dependência da sorte ou da providência divina acabam substituindo o esforço, o mérito, a busca pela excelência. Ele chega a conectar essa mentalidade à eleição do Lula na época, que ele via como um triunfo da preguiça e da ignorância, contrastando com figuras como Stephen Hawking. É uma crítica cultural bem profunda. Sim, ele argumenta que isso leva a um rebaixamento geral dos padrões, a uma rejeição da virtude em favor da malandragem. E vem um ciclo vicioso. A cultura influencia os indivíduos e os indivíduos reforçam essa cultura complacente. Entendi. E depois de passar por todas essas mentiras, capítulo por capítulo, como ele encerra o livro? Ele oferece alguma verdade final ou um caminho a seguir? Sim, o último capítulo tem um tom mais propositivo, um chamado à ação. Ele afirma algumas verdades finais para quem concorda com a análise dele. Primeiro, uma pessoa sozinha pode fazer a diferença. E ele lista exemplos históricos como Churchill, Thatcher e Mises. Pessoas que mudaram o curso da história, na visão dele. Exato. Segundo,
Quem pensa assim não está sozinho. Ele enfatiza a importância de encontrar aliados e até sugere uma superioridade intelectual da direita como ele a define. Terceiro, ideias não bastam, é preciso ação. Ele menciona os 8 passos que Olavo de Carvalho teria proposto para a formação de um movimento político eficaz. E cita Rui Barbosa sobre ter vergonha de ser honesto. Sim, para ilustrar o ponto da inversão de valores que ele combate. A mensagem final de Quintela é um chamado ao ceticismo em relação às narrativas estabelecidas, vindas da mídia, das escolas, etc., um encorajamento ao pensamento independente, a busca pela verdade, nos termos dele, e, fundamentalmente, a ação baseada em princípios conservadores. É um basta a complacência e a desonestidade intelectual, como ele vê. Cita Goethe no final, nada é mais terrível do que a ignorância em ação. Uau! Foi uma jornada e tanto por essas ideias, hein? Percorremos aqui a visão bem particular do Flávio Quintela apresentada em Mentiram e Muito para mim, explorando as diversas mentiras que ele se propõe a desmascarar na sociedade brasileira. Fica muito clara a perspectiva dele, né? De que existe um conjunto interligado de narrativas enganosas que servem a uma agenda política e cultural específica. E o chamado dele é por honestidade intelectual e um retorno a valores que ele considera conservadores. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Acho que sintetizando a tese central do Quintela que a gente viu nesses trechos todos. Ele argumenta que essas mentiras não são eventos isolados, sabe? Elas formam um sistema, quase uma teia, que na visão dele serve a uma agenda de esquerda que busca a hegemonia cultural e política, e o resultado final disso, segundo o autor, seria o enfraquecimento de valores tradicionais, da liberdade individual e da própria noção de que existe uma verdade objetiva a ser buscada. É uma visão bem sistêmica da coisa. Uma análise forte, contundente, sem dúvida nenhuma. E a gente agradece mais uma vez a inspiração do Dr. Dário Santucci por essa série, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, e por nos levar a essa leitura instigante de Mentiram e Muito para mim, do Flávio Quintela. Com certeza. E para a gente terminar, talvez deixar uma provocação para quem nos ouviu, pensando a partir das ideias do Quintela, mas talvez indo um pouco além do que ele mesmo escreveu. Manda lá. Se essas mentiras, como ele descreve, estão de fato tão entranhadas assim na cultura, na política, como ele argumenta, que tipo de esforço, tanto individual quanto coletivo, seria realmente necessário para tentar promover um resgate da verdade que ele defende? E, talvez mais interessante ainda, quais seriam os obstáculos mais inesperados ou talvez mais sutis nesse caminho? Aqueles que vão além do que o próprio Quintela já aponta. Fica aí a reflexão para cada um. Excelente provocação para a gente fechar. Obrigado a todos pela companhia e até a próxima. Até a próxima!